Como uma pessoa negra e como mulher, posso não ter sido bem-vinda, pois os olhares e a hostilidade no ar teriam feito com que minha presença ali tornasse desconfortável para todos. Lena Dawes. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Stanley novamente com mais uma dica de leituras para vocês. O livro que eu vou indicar para vocês hoje é esse aqui, ó. What Are You Doing Here? A Black Woman's Life and Libertation in Heavy Metal. Traduzindo aqui livremente para vocês é: o que você está fazendo aqui? A vida de uma mulher negra e a libertação no Heavy Metal. Como vocês podem notar, é um livro que está em inglês e não existe a versão dele em português. Eu li ele há um tempo atrás e eu gostaria de passar para vocês aqui as minhas impressões desse livro e por que ele é interessante e por que seria interessante vocês lerem. Quem consegue ler em inglês, né? E quem não consegue, eu espero que em breve alguma editora se interesse em lançá-lo em português, né? Mas vamos lá. O livro foi lançado em 2012 pela fotógrafa e escritora, jornalista e crítica musical Lena Dawes. Ainda é um dos poucos que ganhou relevância, né? Um pouco de relevância ao tratar da presença da mulher negra no heavy metal. O livro conta com o prefácio da cantora e ativista Skin, do Skunk Anansi. Além de Skin, a Lena entrevistou várias outras musicistas e também fãs negras de heavy metal. Ela apresenta ao leitor uma série de bandas que muitos, inclusive eu, nunca haviam ouvido falar antes. E é justamente esse o grande serviço prestado por essa obra. Segundo a autora, o seu trabalho se resume basicamente em encontrar e criar uma voz para as que não têm voz. Bandas consagradas como Mother's Finest e o Skunk Anansi, que eu acabei de falar, dividem as páginas desse livro com expoentes, naquela época expoentes, né, como as cantoras de metal Saida Baba Taliba, Militia Vox, do Judas Priestess, e Ro, do Tetrarch. Também tem a Aurelie Miri, do Dormitory, Alexis Brown, do Straight Line Stitch, além das cantoras de punk rock Felony Melanie e Yvonne Dutchworth, que são líderes das bandas The Objects e Jingle the Lunch, respectivamente. Além destas, temos importantes dizeres de Tamar Kali, que ganhou notoriedade na cena punk ao participar do documentário Afropunk, de 2003, que mostra a vida de negros que aderem ao movimento punk, ali no início dos anos 2000. Ou seja, a autora procura dar voz a essas musicistas negras que encontraram seu lugar no metal, no punk ou no hardcore, de uma forma geral. No entanto, não foram encontradas por grande parte do público desses estilos. Sobre as várias vozes contidas nesta obra, em alguns momentos do livro, chegamos a nos perder na leitura e não sabemos se é a autora ou alguma outra das suas entrevistadas falando. O estilo norte-americano, né, de colocar aspas, não ajuda muito quando você está muito ali imerso na leitura. Fazendo uma rápida pesquisa no Google, descobrimos que algumas dessas musicistas estão fora da cena hoje em dia. Por outro lado, é bom saber que depois de 10 anos do lançamento do livro, a maioria das entrevistadas por Lena Dawes ainda está na estrada e alguns até mesmo voltaram à cena depois de anos de hiato, como o próprio Skunk Anansi e o Straight Line Stitch. A Lena Dawes se embrenhou no underground do underground, em uma caçada por companheiras negras que, assim como ela, não se encaixavam nos estereótipos construídos em relação à comunidade negra, onde era vista com estranheza por usar roupas não identificadas, né, como hip hop ou com a black music, e por gostar de música de gente branca. Por outro lado, a comunidade headbanger tampouco a aceitava como uma igual, sendo ela, segundo ela, né, era um grande desconforto estar presente em uma situação de tensão silenciosa, centrada ao redor do fato de estar em um espaço social onde sua presença é considerada uma anomalia.
Então é uma frase bem forte, né, para alguém que, ou seja, ela demonstra aqui, de uma forma até meio poética, né, o quão fora do seu local ela estava, né, o quão desconfortável era ela ser uma headbanger dentro da comunidade negra, né, no Canadá, que é no caso onde ela morava. A autora não poupa críticas à hipocrisia da cena ao expor que a tão apregoada irmandade entre os headbangers tem grande dificuldade em aceitar uma mulher negra em seu meio. Aspas para Lena Dawes. Os gêneros musicais metal, hardcore e punk, que são com frequência vistos como espaços inclusivos e centrados em um espírito de comunidade, mas falham em bloquear os problemas de raça e gênero que existem no mundo exterior. Lena Dawes. Dawes também visitou escritos anteriores de algumas de suas colegas jornalistas, como a Keidra Cheney, que escreveu um artigo sobre o mesmo assunto, né, alguns anos antes, e onde ela diz, aspas para Cheney, a sabedoria convencional sustenta que gente negra normal não ouve heavy metal. Como o café descafeinado, uma mulher headbanger negra é algo que não faz sentido para muita gente. O que eu poderia achar atraente no heavy metal, visto que, como não refletia minha experiência de vida ou minha identidade cultural de nenhuma forma tangível? Keidra Cheney. Então a gente pode notar aqui que existe um certo desconforto para uma mulher negra que gosta de heavy metal, porque ela é mal vista pelos headbangers, né, pelo pessoal da cena heavy metal, e também ela não é aceita na sua própria comunidade, porque ela não gosta das mesmas músicas que eles. Então esse livro está cheio de informações nesse sentido. O quão desconfortável é para essas mulheres, ele conta as experiências dela dentro da cena, né? E a Dawes cita a ocasião em que a atriz Jada Pinkett Smith, quem não lembra da Jada Smith, né? Recentemente ela entrou de novo nos holofotes por ter sido o alvo, né, de uma piada do Chris Rock na cerimônia do Oscar do ano passado, né? E o que levou ao seu marido, né, o ator Will Smith, a dar um soco na cara do Chris Rock, na cara do Chris Rock, em rede mundial, né? Tava todo mundo assistindo. Então, a Jada Smith também teve uma banda de heavy metal, né? Ela anunciou que seria vocalista de uma banda de new metal. Ela formou o Wicked Wisdom em 2002 e logo o Wicked Wisdom foi a banda de abertura da Britney Spears e foi a atração do icônico festival Ozzfest organizado pela icônica Sharon Osbourne. Mas a verdade é que, apesar de dispor de alguns holofotes, né, por sua conexão com o mundo hollywoodiano, a banda da Jada nunca decolou. Você aí, já ouviu falar do Wicked Wisdom? Deixa aí um comentário. Para entender o que pode ter ocorrido com a breve carreira da banda da senhora Smith, né, Dawes escarafunchou os fóruns dos sites especializados que cobriram a edição do Ozzfest, que contou com a participação do Wicked Wisdom. Ela constatou que os fãs pegaram muito pesado com a vocalista. E não eram críticas à sua performance, à sua voz, à sua música. Foram xingamentos racistas mesmo, que davam um tom das críticas. Ou seja, nem mesmo o poderio de Hollywood foi capaz de dar protagonismo a uma mulher negra no metal nos Estados Unidos. Óbvio que outros fatores contribuíram, né? Afinal, estamos falando de uma banda que em menos de 2 anos de existência já tocava em um dos maiores festivais de rock do mundo. Então me diga, quais são as chances de uma banda sem história, né, cair no gosto dos fãs? Eu diria que é próximo de 0 essas chances, né? Afinal, às vezes até mesmo os grandes medalhões do estilo são hostilizados, vez ou outra, né, nesses festivais por coisas ridículas, né? O livro de Dawes é um trabalho primoroso de jornalismo, revisão bibliográfica, com toques autobiográficos e entrevistas centradas no tema de como é ser uma mulher negra em um mundo de gente branca.
Ao final do livro há uma série de questionários, né, que a autora usou para sua pesquisa, que podem ser bem interessantes para quem gosta de dados, quem gosta de trabalhar com dados, pessoal que trabalha com a parte mais acadêmica da coisa. Isso é interessante. Mas o ponto alto do livro é realmente as conclusões que a autora chega, como a gente vai poder ver agora nesse trecho. Para mim e para as fãs negras que eu entrevistei, o heavy metal nos ajudou em períodos de conflitos pessoais. Mesmo quando nós pensávamos em silêncio, como não perdemos nossa sanidade. A música alta e às vezes agressiva nos permite extravasar nossas frustrações, gritar e berrar e pôr para fora emoções que não são exatamente aceitáveis expressar em público. Lena Dawes. O que a gente pode tirar, né? O que a gente pode entender dessa frase da Lena Dawes? Ela diz o seguinte: em períodos de conflitos pessoais, o heavy metal ajudou ela e essas pessoas que ela entrevistou. Essa é uma característica puramente do heavy metal. Se vocês notarem, o hip hop e a black music são estilos mais ligados, né, à comunidade negra, vamos dizer assim, que são mais que a comunidade negra tem mais familiaridade, vamos dizer assim, e até mesmo o blues, né? Esses estilos, eles são mais engajados, né? Não o blues, mas o hip hop sim, na black music, às vezes até o reggae, são estilos mais engajados socialmente, né? Existe um movimento onde essas pessoas dividem as suas pelejas sociais, as suas brigas sociais no dia a dia, né? A sua luta e tal, principalmente o hip hop. O heavy metal não, o heavy metal ele é apático, né, politicamente. O heavy metal não tem esse vínculo com o social. Obviamente que de algumas bandas até trabalham com isso, mas em geral não. O movimento headbanger é um movimento para dentro, é um movimento que realmente trabalha com os conflitos pessoais, como elas falaram aqui. E elas sentiram em algum momento da vida delas essa necessidade de buscar algo agressivo, algo que elas pudessem pôr para fora toda essa angústia que elas estavam vivendo. Isso é interessante. Talvez essa frase resume toda a obra. Infelizmente, né, 10 anos depois do lançamento do livro, ainda, como eu disse para vocês, ele não ganhou uma versão para o português, o que de certa forma demonstra que o tema não foi devidamente enfrentado pelo público brasileiro de metal. A pergunta que fica é a seguinte: será que não temos mulheres negras que gostam de heavy metal no Brasil? Fica a minha pergunta. Em síntese, essa obra nos põe diante de uma triste realidade, né, que não é trazida à tona no meio da música pesada. Nem no Brasil, cuja maioria das pessoas são negras ou pardas, né, nem em lugar nenhum do mundo. Como a gente está vendo aqui, da realidade dos Estados Unidos e do Canadá, né, as mulheres passaram décadas tentando se inserir no heavy metal, como musicistas, né? Como compositoras, como líderes de banda, porque até os anos 80 elas eram muitas vezes tratadas como simples adornos de palco, né? Ou modelos objetificados para capas, né, dos discos do Manowar, do Kiss, e ainda continuam a vencer batalhas, né, as mulheres em geral, né, continuam a vencer batalhas em relação a isso. No entanto, a mulher negra, a mulher preta, ainda parece percorrer uma via mais árdua e solitária nessa jornada. Vocês já pensaram nisso? Né? O quão difícil é ver uma headbanger negra? Quão difícil é ver um headbanger negro no geral, ou homem ou mulher? Então fica aqui, é um livro que traz essa reflexão pra gente, né? E ele já foi lançado há 10 anos, mas ele continua muito atual, porque não mudou muito de lá pra cá. Né? Então vamos lá, galera. O título original do livro, igual eu disse para vocês, é What Are You Doing Here?
A Black Woman's Life and Liberation in Heavy Metal. Ou seja, o que você está fazendo aqui? A libertação e a vida de uma mulher negra no heavy metal, ok? Ele foi escrito pela Lena Dawes. A editora se chama Bayesian Points, é uma editora que lança livros assim, underground, bem interessante. Tem 285 páginas, ano de lançamento 2012. E lembrando a todos que o conteúdo que eu disponho aqui no YouTube pode ser encontrado transcrito no meu blog, né? andrestanleycreation.com/blog, onde eu discuto vários outros assuntos, né? Deixa aí um comentário, eu respondo tudo. E dá um like, né? Aciona o sininho aí para receber as notificações quando eu colocar vídeo. E se inscreva no canal, né? Porque a gente está começando agora com esse projeto e a gente precisa espalhar a palavra para continuar em atividade, né? Valeu, galera. Hasta la vista.